Fala, galera, tudo bem? E aí, E aí, galera, Fabinho? beleza? Tudo bem? Fala, André. Beleza. Tranquilo? Seguinte, galera, a gente tá aqui para trazer alguns esclarecimentos, né, em meio a tantas notícias aí que a gente tem visto sobre atualização do contexto, do cenário, plano de reabertura do governo do Estado, enfim. E aí a gente está aqui para tentar ajudar a traduzir algumas dessas informações e trazer um pouquinho de clareza sobre essa situação, tá? Então, o objetivo aqui é a gente ser o mais rápido possível e também ser o mais direto e objetivo possível para a gente trazer só as informações que são mais relevantes, tá? Então, a gente tem dois objetivos aqui praticamente. Um, falar sobre o plano de reabertura do governo do Estado, explicar ele um pouquinho melhor da forma que a gente também compreendeu, porque tá complexo, é um cenário bem complexo, tá todo mundo com dificuldade de entender, mas a gente conseguiu se aprofundar. A gente vai falar e explicar um pouquinho desse plano de reabertura, e a gente vai falar um pouquinho da nossa política de planos, trazer mais esclarecimentos ainda, aí, mais transparência para vocês, e uma atualização também com relação a isso. E também, rapidamente, aqui sobre o resultado da pesquisa de retorno, tá bom? Então, bora lá, sem mais delongas. Vou abrir aqui Bora. uma apresentação. Essa é uma apresentação, pessoal, que a gente utiliza interna, semanalmente, a gente vai atualizando ela, a gente vai trazendo informações aqui que são relevantes para a gente acompanhar esse cenário. Então, ela não está ajustada para essa comunicação com vocês, mas não tem problema, são informações que a gente utiliza no dia a dia e elas vão servir de suporte para essa conversa, tá? Então, vamos lá. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre esse plano de São Paulo, é importante a gente só relembrar esse contexto que a gente está vivendo, né? Então, a gente está vivendo um cenário de pandemia de um vírus altamente contagioso que em 31 de dezembro agora, recente ele começou, e a gente está aí no 6º mês e a gente já está nesse cenário super crítico mundial. Então é um avanço muito rápido. Dia 26 de fevereiro a gente teve o primeiro caso no Brasil. Dia 11 de março a OMS decretou estado de pandemia. E dia 16 de março, a gente anunciou a paralisação das nossas atividades físicas. E aí, já no dia seguinte, a gente já iniciou iniciativas com o grade digital para manter vocês treinando, manter vocês ativos e saudáveis, mentalmente também, né? Questão materiais, enfim, todo apoio que a gente pode dar psicológico e de outras formas aí também. Aí, isso foi de uma forma antecipada, porque no dia 20 de março entrou o estado de calamidade e no dia 22 iniciou o decreto aí com o fechamento oficial dos comércios e dos serviços e o início do distanciamento social, né? Então, naquele momento, a gente tomou uma decisão particular, visando a saúde de vocês, sem antes esperar algum tipo de orientação governamental. A gente utilizou aí o que a gente entendeu de contexto mais seguro, tá? Medida mais segura. Passamos aí por 69 dias, aí, quase 70 dias nesse período de isolamento, e agora foi anunciado um possível início de flexibilização do início da volta dos comércios e dos serviços aí, isso por fase aí é o que a gente vai explicar um pouquinho agora, tá? Até aqui, tranquilo, né, Fabião? Tranquilo, é a linha do tempo aí, né? Beleza. Então, galera, só é importante a gente ressaltar. Diante de tudo isso aqui que a gente está vivendo, a única ferramenta que a gente tem hoje disponível para tentar buscar segurança e saúde, além, obviamente, da prevenção, utilização de máscara, lavar bem as mãos, é a questão do isolamento. É a única ferramenta que a gente tem hoje para que a gente consiga reduzir esse contágio, né, e passar por isso de uma forma mais segura. A gente não tem vacina, não tem medicamento, não tem nada ainda. Pode ser que em alguns meses a gente tenha, mas a princípio não. Tá? Então, essa é uma medida que ela tem funcionado, salvou muitas vidas aqui no Brasil e no mundo, enfim, nos locais que adotaram essas medidas. Falando da nossa região, né, e a apresentação que a gente vai ver aqui também, ela fala da nossa região de São Paulo, que é a região que a gente está inserido e que tem o nosso contexto regional. Então, o que a gente vai ver é o estado de São Paulo, e só no estado de São Paulo foram salvas aí 65 mil vidas, de acordo com os estudos que a gente viu, caso não tivesse mil, né? 65 mil vidas, né, cara? 1000 vidas. 1000 vidas. Então, assim, a gente às vezes, né, no nosso local de segurança, né, na nossa casa, às vezes isso parece algo muito distante, mas quando a gente tem
um caso próximo, né? Como tudo na vida, quando acontece com a gente vê a gravidade das coisas, né? E talvez às vezes vocês não tenham um caso próximo, e justamente por conta do isolamento, porque se a gente não tivesse essas medidas de isolamento, a gente teria um cenário de contágio muito maior, e aí provavelmente, se você não conhece ninguém que passou ou está passando por dificuldades, talvez você conheceria. Mas a gente que tem um contato com essa comunidade aí, que são vocês, mais de 200, 250 pessoas aí, a gente tem conhecimento de muitas pessoas que passaram por dificuldade, estão passando por dificuldade, alunos, pais de alunos aí, de grupo de risco, inclusive, passando um cenário muito crítico. Então, é uma situação grave, tá, pessoal? Por isso que o nosso apelo anterior, no nosso pronunciamento anterior, foi no sentido de pedir que vocês realmente aderissem, ficassem em casa, porque o quanto antes a gente tivesse essa iniciativa e o quanto mais pessoas ficassem em casa, mais rápido a gente passaria por isso e com mais vidas salvas, né? Então, é importante ressaltar isso e, de novo aqui, né, Fabinho? Tudo isso que a gente tá falando não tem nenhuma tendência ideológica e nenhuma tendência partidária, tá? Tudo aqui a gente está sendo o mais... Baseado em fatos, né, cara? Exatamente, o mais neutro possível nesse sentido. Então, obviamente que a gente Eu tem o nosso posicionamento, né? Eu tive pessoas bem próximas que tiveram o Covid aí. E assim, a gente sempre fala, mas o jovem, a pessoa mais jovem não é tão problemática, tem pessoas que são assintomáticas. Sim, óbvio que tem, isso é fato. Então eu conheço pessoas que contraíram e tiveram uma passagem tranquila ali, alguns dias, com alguns problemas normais de um resfriado, de uma gripe, e beleza. Mas eu convivi não, né? Mas tinha contato diário ali, falando com os familiares próximos dessas pessoas, de pessoas de meia idade ali que, tiveram uma situação muito, muito grave, né? Eu tô falando de pessoas de 50 anos que tiveram uma situação extremamente grave e que ainda estão. Então, quando está próximo, você entende a gravidade. Então, obviamente, a grande maioria consegue ter bons resultados, sim, mas as pessoas que têm um problema um pouquinho maior, é um problema muito grande, é uma doença com uma gravidade bem alta, né? Sim. Enfim, então, dias e dias de recuperação é uma coisa bem complexa, né? Então, acho que é importante a gente lembrar isso, né? E a gente tem acompanhado... Significativo disso, se tem um aumento significativo do número de doenças, de pessoas com essas doenças, com essa doença, com um estado de gravidade alto, isso é muito complexo, né? Enfim. E a gente tem aí dentro do nosso contexto aí da nossa comunidade, alunos, amigos muito próximos que perderam familiares aí por conta disso. Sim. Né? Então, a gente tá bem próximo dessa realidade, né? Mas, enfim, vamos lá. Agora a gente vai apresentar, então, as informações e os dados aí com relação a esse cenário, tá, pessoal? Então, aqui são informações que a gente utiliza na nossa reunião. Então, aqui a gente acompanha o isolamento, que, como a gente falou, o isolamento é a ferramenta que a gente tem para que a gente possa reduzir o contágio, né? Então, a gente viu aí que o isolamento médio está em 50%, ou seja, metade das pessoas está ficando em casa. A gente tem algumas notícias aí não tão boas, né? Então, lá atrás, na reunião anterior do nosso time, a gente tinha falado que o Brasil teria uma previsão de lockdown, ainda não se concretizou, talvez não se concretize, tomara que o cenário melhore para que isso não aconteça realmente. E o Brasil ele poderia ser o epicentro da epidemia. E a gente viu aí durante a semana que a América do Sul ela se tornou o epicentro da pandemia e o Brasil é o fator mais crítico aí. Então, a gente já vê esse cenário. Exatamente. O Brasil já é o segundo país com maior índice de casos. A gente tem diversos fatores aí sendo agravados, mas também tem algumas boas notícias, né, que já tem vacina em estágio avançado, né, a fase 1, que já é teste em humanos. Óbvio que isso demora um pouco, a gente só vai ter resultado disso por 6 meses mais ou menos, mas são notícias boas. A OMS também avalia que países que tomaram medidas aí preventivas, de isolamento sério, enfim, já está havendo uma avaliação de possível descarte de uma segunda onda de contágio, né? Então, isso é bem positivo. E tem o cenário da tripa, mas nesse momento não vem ao caso.
Aqui a gente compara o estado de São Paulo com São Caetano. Então, São Caetano ele tem índices de saúde melhores do que a região de São Paulo como um todo, mas o índice de isolamento ele é menor, tá? O índice de isolamento, ele não, vocês vão ver que ele não impacta na questão das mudanças de fases lá. Mas São Caetano do Sul, as pessoas estão indo mais para a rua do que em outros locais, tá? A gente está abaixo da média do estado, exatamente. Isso daqui é o que foi divulgado hoje. Então, na quarta-feira tinha tido um pronunciamento do governo do estado, sinalizando que toda essa faixa verde aqui era a Grande São Paulo e todos estavam numa fase vermelha. O que significa isso, né? O estado determinou alguns critérios, alguns indicadores que determinavam que cada região que queria determinar que estágio cada região estava. Então, essa região da Grande São Paulo aqui, ela estava numa faixa vermelha. O que isso significa? Essas daqui não são as cores das faixas, tá? Isso daqui é só para segmentar as regiões. Mas toda essa região aqui, ela está em uma faixa vermelha. Significa o quê? Que os indicadores eles precisam ser melhorados ainda. E essa segmentação foi feita para que pudesse definir em que fase dessa flexibilização dos comércios cada região iria entrar. Então, a flexibilização começa agora dia 1º de junho. Então, dependendo dos indicadores de cada região vai entrar ali em uma determinada fase de flexibilização, tá? Na quarta-feira, tudo isso estava junto e agrupado, e aí, por conta de uma discussão aí dos prefeitos com o governo do estado, o governo flexibilizou e entendeu que cada região tem uma particularidade e aí dividiu isso em micro-regiões, tá? Então, a nossa micro-região onde São Caetano do Sul se encontra é a região sudeste do Grande ABC, onde estão essas cidades. O que muda, então, de quarta-feira para cá? Que houve uma baita discussão dos prefeitos com o governador e tal, né, buscando isso, a flexibilização. A princípio, nada muda, tá? Todas essas regiões, mesmo com essa divisão, a nossa região sudeste do Grande ABC continua ainda no cenário de faixa vermelha, tá? Dessa região como um todo. Qual que é o objetivo disso? Que as cidades se unam e eles busquem ferramentas aí para alavancar esses indicadores para que a gente consiga estar numa situação melhor. Esses indicadores eles vão ser avaliados a cada 7 dias, né, Fabinho? Você falou, você trouxe essa informação. São ciclos de 7 dias, né? Então, isso. Quando entrar nessas fases aí a evolução das fases para esse projeto de retomada, sempre a gente precisa de 2 ciclos, né, de 7 dias, então no caso 14 dias, para você ser avaliado, e se os indicadores estiverem em saldo positivo ali, dentro do que foi determinado, você passa de fase, entra para a segunda fase e assim sucessivamente. A cada 14 dias você pode evoluir de fase e cada fase tem uma gama X ali de comércios e segmentos, tipos, né? de segmentos, exatamente, que podem voltar à normalidade, todos eles sempre com algumas limitações, né? Protocolos de segurança. Enfim, então, a cada 7 dias acontece uma nova leitura, né, vamos dizer assim. Então, se você evoluiu para a segunda fase e após 7 dias nessa leitura, eles identificarem que esses números não foram favoráveis, você regrediu na questão dos números dentro desses indicadores selecionados, então você pode voltar para a fase anterior, né? Então, em 7 dias você pode voltar para a fase anterior, mas para você subir de nível para a fase 2 ou fase 3, ou fase 4, enfim, dependendo do período que você estiver ali, você precisa de 14 dias, que é o tempo que eles consideram o tempo de incubação, né, do vírus e tudo mais. Então, é isso que eles levam em consideração para a passagem de fase. Perfeito. Então, a princípio nada altera, mas o cenário que a gente vai utilizar aqui, pessoal, é o cenário da última reunião, tá, que a gente fez aqui. Então, esse cenário, ele muito provavelmente ele vai se alterar, que cada dia tem uma nova informação. Na quarta-feira vai haver essa nova análise, que vai ter passado 7 dias, como o Fabinho falou. E, enfim, nesse momento, os prefeitos do ABC estão em discussão aí para tomarem medidas. O prefeito de São Caetano ontem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele fez um pronunciamento ele falando que os indicadores de saúde da cidade de São Caetano do Sul, que são esses daqui que a gente já vai falar, eles fariam com que São Caetano se enquadrasse na fase 4, que seria já o grupo verde, né? Então tem muita discussão em cima disso, não adianta a gente querer se antecipar, né, Fabio? Tem coisas que a gente tem controle. Esse cenário ele vai mudar, provavelmente até essa data aí, que essa previsão aí
Dia 1º. Foi estimada, né? Não, a data aqui como você colocou aqui no dia 13 de julho, Sim. é uma data estimada, né? Então, até essa data que a gente está falando aí daqui um mês e meio, mais ou menos, vamos arredondar aí, isso pode mudar, né? Esse cenário pode mudar muito, depende muito de como vai desenvolver aí a passagem de fase dos municípios ao nosso redor ou até o nosso município, né? A briga entre os prefeitos contra essa determinação inicial ali, que aí acabaram fazendo esses subgrupos, né? Esses grupos da região do Regiões. Grande ABC, enfim. Então, tudo isso pode mudar, né? Isso é Exato. só uma estimativa, mas... Mas, por exemplo, amanhã eles podem ter determinado, né? O município tem a autonomia e amanhã, de repente, São Caetano, se entender que está dentro desses critérios, eles podem determinar que fase 4 esteja aberta. Mas lembrando, então, pode pessoal... antecipar, lógico. Isso, exatamente. Então, São Caetano, de repente, a qualquer momento, pode ter uma determinação para já evoluir para essa fase 4, onde esses segmentos e todos esses aqui anteriores, né? Então, todos os comércios, todos os serviços, hotéis e outros, e academias aqui na fase 4, poderiam estar abertos. Isso pode acontecer, mas lembrando que isso não significa não quer dizer que a gente também tome a decisão de abrir nesse mesmo momento. Se a gente entender que isso não é seguro, da mesma forma que lá atrás a gente tomou um posicionamento de fechar antes de qualquer decreto, de qualquer pessoa vir falar que a gente precisava fechar, a gente obviamente entendeu o bom senso e entendeu que era a forma mais segura para vocês, a gente fechou. Da mesma forma, a gente vai utilizar o mesmo critério para abrir, tá, pessoal? Para volta. Então, tudo isso que a gente está querendo dizer é que não existe nada definido, não adianta a gente querer... A gente tem planos, obviamente, mas tem coisas que não estão no nosso controle. Então, é importante a gente estar acompanhando. A gente sabe que essa data ela pode mudar para muito menos. Torcemos para que mude, mas torcemos também para que os indicadores melhorem muito para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode ser postergado, tá? Os indicadores que são os determinantes, aí falaram muito de indicadores, mas são basicamente dois que têm dois subindicadores ali, três informações ali, que influenciam para a decisão dessa mudança de fase naqueles períodos que o Fabinho falou. Então, que é a evolução da pandemia, que tem esses três critérios aí, variação de novos casos, variação de internações e óbitos, e a capacidade hospitalar, que é o número de leitos determinados aí para UTI de Covid, e a capacidade de leitos por 100 mil habitantes. Tá? Então, são esses os critérios aí. O isolamento não entra. A gente inicialmente achava que o isolamento entrava, mas o percentual de isolamento, ele não entra nesse critério, ele é uma medida ali de acompanhamento, de segurança, mas não entra para esse critério especificamente. O mais importante são esses indicadores. Que a quantidade de isolamento, ela impacta diretamente nesses outros dois pontos, né? Exatamente. Se tem mais pessoas na rua, então, por exemplo, São Caetano do Sul, teoricamente, esses dois indicadores, eles são positivos na cidade de São Caetano do Sul. Só que o índice de isolamento ele é baixíssimo, é o mais baixo aí da região do ABC, 49%, 48%. Então, nada garante que se amanhã os comércios se abrirem, que esses indicadores não vão piorar, porque vão ter mais pessoas na rua, a contagem pode aumentar, né? Então, o isolamento ele é um fator aí de medida de análise, que é importante para isso. Esses são os critérios. São Caetano do Sul está assim hoje, por isso que é importante a gente estar acompanhando e a gente ter as medidas aí para a gente saber o que a gente vai fazer a partir do momento que tiver alguma decisão, tá? E a gente vai falar um pouco disso. Só mais um ponto aqui. Legal, vamos continuar. Pesquisa sobre o retorno de funcionamento, né, galera? Então, basicamente, eram 2, 3 perguntas ali para vocês. A gente trouxe só as duas principais, que é da esquerda aqui. Se vocês voltariam a treinar na academia, caso houvesse uma liberação para isso, né? Ou seja, se amanhã tiver decretado a abertura das academias, se você voltaria a treinar. 72% responderam que sim, 27% disseram que não. Tá? Então, a maioria voltaria, uma parte não voltaria. Essa parte que não voltaria foi muito enfática ali nos porquês, questão de saúde, não se sentem seguros para voltar, e ficou bem dividido, tá? E não acham que é o momento para voltar, tá? É o momento oportuno, né? Não é o momento, exatamente. E qual o nível, né, e se a gente voltasse a funcionar, qual o nível de restrição de funcionamento, né, ou seja, qual o nível de protocolo de segurança a gente deveria utilizar durante esse período, esse retorno,
48% a maioria, a gente tinha os critérios, né? Então tinha máximo, como seria o máximo, o médio e o mínimo. A maioria respondeu aqui que o médio seria o ideal, e segundo ali o protocolo máximo, e uma pequena parcela ali, 13%, protocolo mínimo, que são medidas baixíssimas aí de restrição e de segurança. Certo, Fubinho? Perfeito. Beleza. Aí, exato. Então, pessoal, o que é importante aqui? Fazendo só uma pausa antes da gente evoluir para os protocolos. Obviamente, a gente somos os mais interessados aí para que o negócio volte a funcionar. Da mesma forma que, de repente, você, trabalhador, está paralisado, você, empresário, também está paralisado. Mas, o que a gente sempre falou, de que adianta a gente voltar, né, economicamente melhorar, se você não vai ter uma saúde para você vivenciar isso? Né? Então, a gente tem a nossa responsabilidade aqui, a gente não tem a responsabilidade só individual nossa, né, com a gente pessoalmente ou com os nossos colaboradores, a gente tem uma responsabilidade grande aí com 200, 250 pessoas. Então, todo e qualquer tipo de decisão que a gente toma, a gente sabe que vai impactar diretamente essas pessoas. Então, por isso que a gente tem que ser sempre o mais cauteloso, o mais responsável nesse sentido, porque a gente está lidando com vidas, tá? Então, a gente sabe que vocês confiam na gente, isso traz uma segurança muito grande. Hoje de manhã, até comentei com o Fabinho, que estava conversando com algumas pessoas, né? E algumas delas falaram assim, a gente confia em vocês, a decisão que vocês tomarem, a gente sabe que vai ser a melhor. Então, isso também traz um certo conforto, força e segurança para que a gente tome a melhor decisão, independente, às vezes, se não vai ser a melhor aceita pela maioria das pessoas, mas a gente sempre está utilizando critérios que a gente pensa sempre no melhor para todos ou no melhor para a maioria, tá, galera? Então, de novo, óbvio que a gente gostaria que o nosso negócio estivesse funcionando, a gente está sendo impactado assim como todos, né? Mas a gente tem que zelar pelo todo, certo, Fabinho? A nossa responsabilidade é em cima não só de todas essas pessoas que você falou, né? Alunos, colaboradores, as nossas, além de todas essas pessoas, todos os familiares dessas pessoas, né? Então, a partir do momento que a gente está aberto ali funcionando, a gente tem uma teia muito grande, né, cara? É uma rede de conexões aí entre todas essas pessoas que circulam lá dentro, mas todas as pessoas que estão ali no dia a dia dessas pessoas, as famílias, né? Enfim, então, um ponto tem um potencial absurdo, cara, de se espalhando, né? Sim. Uma teia mesmo, né? Exato. Uma rede cheia de conexões. Então, é muita responsabilidade. Então, a gente tem que ser bem assertivo e bem prudente, né? Responsável nessas tomadas de decisão aí. Perfeito. Então, por isso que a gente conta muito com o apoio de vocês aí, isso está trazendo aí muita força para a gente continuar seguindo aí com as nossas operações, seguir tomando essas decisões aí que às vezes são difíceis, né? Então, bora lá, Fabinho. Agora vamos entrar nos protocolos, cara. Aí agora é com você. Então, com base em tudo isso que a gente falou, tá, pessoal? A gente já tinha sinalizado para vocês que os nossos protocolos eles já estavam prontos, né? Então, a partir do momento que a gente tomar a decisão de reabrir, a gente vai seguir com um cenário muito parecido com esse aí. Explica um pouquinho, exemplifica um pouquinho aí, Fabinho, o que é isso aqui. A gente já está praticamente pronto, né? Todos os protocolos, tá tudo na nossa cabeça e no papel também, né? Lá dentro da Triplo, o que a gente vai ter que mudar, enfim, não só nas aulas, né? Pensando em tempo e número de alunos, toda a parte física, né? Onde tem que ter kit de higienização, onde tem o álcool, onde tem ali para higienização dos pés, enfim, processos para isso, todos né? esses processos, exatamente. Está tudo já no esquema, tudo pronto, tudo no papel, tudo já cotado, enfim. E mais isso tem esses protocolos dentro de aula, né? Porque isso é muito importante. Então, a gente tem esses 3 cenários aí de protocolo máximo, médio e mínimo, tá? Eu não vou detalhar cada um deles, dá para vocês irem lendo mais ou menos. Mas a gente vai ter que entender, né? Quando a gente realmente for voltar, a gente vai ter que entender em que fase a gente pode entrar. Da mesma forma que vai funcionar agora aí o protocolo do governo, né? Então, a gente tem mais ou menos esse mesmo modelo, né? Então, a gente vai ter que avaliar e entender ali no período que a gente está liberado a voltar, e a gente vai ter que avaliar alguns números, né? Dos órgãos de segurança e saúde, enfim,
de órgãos públicos, e a gente vai confrontar com o que a gente tem em mente para a gente identificar qual fase a gente vai entrar aí. Bom, fase 1 ali de protocolo máximo, então a gente tem uma diminuição de tempo de aula, a gente tem uma diminuição do número de alunos, né? Tudo isso para evitar aglomeração, para aumentar a higienização, né, entre uma aula e outra. Sempre a aglomeração ela vai ser um ponto principal, né? Então a gente tem que diminuir o número o tempo de aula para que haja o quê? Tempo suficiente para as pessoas saírem do box, ter uma higienização e a entrada de outras pessoas para a próxima aula, né? Por isso que o tempo menor de aula, o número de alunos inferior ao normal ali, porque a gente tem que ter um distanciamento maior, né? Então ali, no primeiro protocolo a gente tem 8 alunos por aula, é um número baixo, então tem bastante distanciamento entre um e outro, né? O intervalo entre as aulas, isso também tá no papel, está no nosso plano. As aulas simultâneas elas vão estar canceladas nesse protocolo máximo, porque isso gera mais aglomeração, né? 2 aulas, uma em cada setor. Então, tudo isso dificulta esse lance de não ter aglomeração. Então, nesse primeiro momento, sem aulas simultâneas, tá? Então, tudo isso, todos os protocolos ali de segurança são obrigatórios, a máscara, a higienização, enfim, tudo é obrigatório, né? Medição de temperatura quando chega, os chuveiros, é importante frisar, né, que nesse primeiro momento, esse protocolo máximo, totalmente bloqueado, tá? Porque isso gera aglomeração, a gente não sabe o quanto isso pode ser perigoso dentro do vestiário, né? Então, O vírus se propagar, né? Às vezes com vapor, né? exatamente, exato. Então, assim, às vezes no primeiro momento as pessoas vão se questionar, mas como é que eu vou treinar de manhã e não posso tomar banho para ir trabalhar? Galera, a gente tem que pensar que a gente vai passar por um período de readaptação, né? Então, esse protocolo ele não vai durar 3, 4 meses, né? Ele vai ser um período curto, breve, até a gente entender em que pontos a gente pode evoluir. Então, pode ser que 3, 4 dias seja o suficiente para a gente analisar que um ponto X ali desse protocolo está em excesso. A gente pode alterar ele, aliviar um pouco ele, né? Enfim. Então, a gente vai ficar aí em casa, pelo menos, média de 80 dias, né? A gente mudou as nossas vidas durante 80 dias. Todas as rotinas foram alteradas, tudo se transformou, né? Então, 1 semana, 2 semanas sem poder tomar banho ali, eu acho que é um tempo viável para a gente se reorganizar em horário de treino ou pensar em treinar, passar em casa, tomar um banho, enfim. É um período, a gente precisa da colaboração de todos, né, na verdade. É um período de adaptação e análise para a gente poder estipular qual fase a gente vai estar ali e quando a gente vai poder evoluir, enfim. Isso aos poucos a gente vai se achando. Fase 2, protocolo médio, ele é bem próximo, só que a gente já começa com um tempo maior de aula, ainda com redução, para ter tempo de higienização, não ter aglomeração de troca de aula, a gente já aumenta um pouquinho o número de alunos, né? A frequência de aulas ali vai ser um pouco bem próximo do padrão que a gente tem hoje, né? Então, sem as restrições ali, ter que colocar um intervalo entre algumas aulas, diminuir o número de aulas para ter mais higienização, menos aglomeração, então a gente consegue dar uma aliviada. A quantidade de aulas, né, em relação às aulas simultâneas, ainda a gente mantém essa restrição de aulas simultâneas porque é importante, né, não ter essa aglomeração, né? Quem frequenta a noite lá, o período da noite, sabe como aglomera a pessoa, né? O treino lá dentro, o treino lá fora, as pessoas que saíram do treino, que estão esperando o próximo treino lá no deck, né? Então fica muita gente mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? E o chuveiro começa a voltar a funcionar ali, a gente vai entender como que vai ser esse formato exatamente ali na prática, né? A gente coloca um por vez, mas tudo isso vai ser mediante análise e a gente pode trazer ajustes disso aí, mas a priori é isso, né? E a máscara, a aferição de temperatura, isso aí é obrigatório ainda, a gente tem que ter total controle disso aí, né? Então, a fase 3 é uma fase de protocolo mínimo, já tudo mais tranquilo, então a gente já tem o tempo total de aula, a gente tem praticamente já o número que nas aulas geralmente a gente tem ali, né, 15 alunos por aula, é mais ou menos o que a gente tem, uma média alta, vamos dizer assim, né? Então já começa a voltar à normalidade, a frequência padrão, a gente já não está mais limitando aulas, as aulas simultâneas elas voltam a acontecer e, obviamente, todo o chuveiro também, né, já começa a voltar a utilização dos vestiários padrão.
E os protocolos de segurança a gente continua, que é o que? A prevenção de temperatura, o uso de máscara e todo aquele lance de higienização. Isso aí, galera, é uma coisa que a gente não precisa nem falar. A higienização de todos os materiais que você utilizou ali no momento. Tudo que eu encostei, tudo que eu utilizei, é de minha obrigação também fazer a higienização para que o próximo encontre um cenário ali bom e legal e seguro para treinar, tá? Então, Isso já deveria acontecer antes, né? exatamente. Vai Mas é o ajudar a gente a momento se da gente... reeducar. Exato, é o momento da gente aprender. Então, obviamente nós, né, como gestores, a gente tem a nossa responsabilidade de fazer a higienização mais completa ali, pensando em todos os fatores, que é o que já está no nosso protocolo e é o que vai acontecer, né? E Sim. X vezes no dia tem todo esse preparo, tem toda essa higienização, enfim. Mas vocês também vão ter aí uma parcela de responsabilidade, uma parcela de contribuição para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Que é fazendo a higienização de tudo que você utilizou dentro da sua aula. Exato. Isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né, conscientizar vocês. Isso já está meio que na cabeça da grande maioria depois dessa quarentena. Quem está indo para a rua para ir para o mercado, para fazer algumas coisas mínimas aí, ou quem está sendo obrigado a trabalhar, provavelmente está seguindo esses protocolos, está sentindo como é importante fazer isso, né? Nesse primeiro momento, então a gente vai conseguir manter isso aí. Sim. Acho que tudo depende da situação, do período que a gente vai entrar, para a gente entender qual fase a gente vai entrar. Se precisar entrar na fase 1 de protocolo máximo, a gente vai entrar. Vamos seguir ali pelo menor tempo possível, para a gente entender que, realmente tá na hora da gente passar para a segunda fase, todo mundo conscientizado, todo mundo respeitando, tudo fluindo bem, a gente vai atualizando e evoluindo nesses protocolos aí e tudo vai dar certo. Vai. Falei essa semana, né? A gente vai chegar no Murphy de Natal. Nossa. Tá tudo bem, né? Assim esperamos. Está tudo bem, vai ter passado, a gente vai estar muito mais tranquilo com esses protocolos. E o básico, né? O básico dos protocolos, o que deve ficar, vai ficar, né? Que é esse hábito de higienização total dos materiais, e, enfim, lavar mais a mão e tudo mais. Importante, galera, só cortar, André. É importante frisar que nesses protocolos todos, tá? A gente tem que ficar muito de olho no lance da água, meu. Então tragam não, levem, né? Eu não estou no box. Levem sua garrafinha com água, já leva cheia, cara, porque a gente vai dar uma limitada no primeiro momento no bebedouro, tá? Porque ali é um ponto de transmissão muito fácil, né? Mesmo que tá naquela saidinha para a garrafa, se você encosta o bico da sua garrafa ali, então isso tem um contágio com certeza. Então, no primeiro momento, o bebedouro vai estar lacrado, então levem água de casa. Tem as da venda lá, obviamente, mas leva da sua casa, né? Sim. E depois, com o tempo, a gente vai flexibilizando esse bebedouro também. Isso é muito importante, tá? Perfeito. E essas fases aqui, lembrando de novo, né? Isso daqui é um planejamento, tudo isso pode ser alterado a qualquer momento. Essas fases elas podem ser reduzidas, podem ser aumentadas, esses protocolos aqui eles vão mudar. E tudo isso a gente vai trazendo informações para vocês, tá? Vocês já viram, a gente fez um post lá com material de comunicação sobre como isso vai funcionar dentro do box, então a gente vai trabalhar da forma mais transparente possível, vocês vão ter acesso a tudo isso, saber como que a gente vai fazer o processo de higienização interna de cada uma dos momentos do dia ali, para que vocês tenham segurança, né, e tomem a decisão também de treinar se vocês se sentirem seguros com tudo que a gente está fazendo, tá? Então isso que é importante, a transparência nesse momento, e vocês vão ter acesso a todas essas informações, e por isso que a gente está trazendo exatamente esse material, que é um material interno, para que vocês tenham conhecimento. Então, não se preocupem em ter atenção a essa informação, ou decorar isso daqui, porque tudo isso a gente vai trabalhar com vocês aí, fase a fase, momento a momento. Beleza? Então, vamos aí com relação à política de planos agora, né? Então, só relembrando, né, a gente estava discutindo isso daqui na última reunião. Na pesquisa que a gente fez lá, dia 23 de abril, a gente fez a pesquisa sobre como que estava os treinos, a nossa prestação de serviços, né? A gente queria saber como estava sendo o seu comportamento em casa com relação aos treinos. E um dos principais pontos que surgiu aqui foi o percentual de pessoas que estavam treinando em casa. A gente se surpreendeu positivamente na época. 75%, a grande maioria, está treinando em casa. Então, isso trouxe uma tranquilidade para a gente maior, que as pessoas estão se cuidando mentalmente, principalmente, né? Porque eu acho que esse é o fator essencial nesse momento. E também enfatizou aí o nosso posicionamento quando a gente tomou a decisão lá atrás, no dia 17 de março,
de dar continuidade à nossa operação, apoio à nossa comunidade, porque a gente conseguiu atender essa grande maioria. Se a gente tivesse simplesmente fechado as portas, aí a gente não estaria assistindo essa grande maioria que está conseguindo treinar em casa, tá? E o que a gente viu também, a segunda informação mais importante que saiu dessa pesquisa, foi que dos que não estão treinando, eles não estão treinando por questões mais pessoais, né? Então, o principal ponto que a gente viu ali é falta de motivação, que é algo que depende só de você, da sua iniciativa, da sua vontade. Óbvio que é difícil, às vezes tem a questão do home office, que você está em casa com família, a gente passa por isso também, né? Tem que gravar vídeo, às vezes tem pessoas que trabalham com a gente aqui também dentro de casa em outros horários, então é muito complexo, a gente entende muito bem isso. Mas a gente viu que o grande principal motivo é uma questão sua, de tentar trabalhar a disciplina. Então a gente não vai entrar no detalhe de novo disso, né? A gente já falou, no último apelo, mas tentem se policiar, tentem ter disciplina de pelo menos 20 minutinhos ali, que a gente tem treinos de 20 minutinhos, você consegue fazer o seu exercício ali, que é o momento da sua válvula de escape ali, de você refrescar e oxigenar a sua cabeça aí. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. As medidas que a gente tomou aqui, né, desculpa, passei e voltei o slide. As medidas que a gente tomou aqui, a gente se antecipou de novo a tudo. Então, quando a gente comunicou a nossa política lá atrás, não havia tido nenhum tipo de questionamento ao nosso posicionamento. A gente foi proativamente falar, né, e trazer de novo transparência aí para vocês de qual seria o nosso posicionamento com relação à política de planos ao longo desse período, tá? A gente discutiu aqui no nosso grupo do staff, foi que saiu uma nota técnica aí do Ministério da Justiça, trazendo uma orientação e regras, adaptações à legislação atual aí, né, o Código de Defesa do Consumidor, enfim. Então, o que saiu de principal daqui dessa nota técnica? A gente está deixando até depois aqui disponível para vocês pesquisarem, se for o caso, mas enfim, as medidas, tudo que a gente já está fazendo, ela já atende isso. O que acontece? Essa medida aqui, ela veio, a gente viu que ela veio mais tendenciosa a proteger o empresariado do que o consumidor, né? O consumidor já tem muitas regras aí, mas pelo que a gente viu, eles entenderam que o empresariado aí, ele tem uma sensibilidade também muito grande aí nesse momento, uma fragilidade, né? Desculpa. Então, ele é um pouco tendencioso a proteger as empresas aí, de certa forma. Mas a gente não concorda muito com algumas medidas. Então, por isso que a gente não adotou nenhuma medida padrão que sirva para todos, porque a gente viu que cada um tem uma necessidade. Se a gente tomasse uma medida padrão para todos, às vezes ia atender uma pessoa, não ia atender um outro grupo de pessoas, enfim. Então, por isso que a gente está trabalhando sempre as conversas e os diálogos aí individualizados, para atender a necessidade específica de cada pessoa. Tá? Então, é isso que traz um pouco da orientação dessa nota, falando um pouco de que tenha bom senso, entender um cenário, é um cenário que nunca a gente viveu, né? Então, por isso que foi feita essa nota, porque a legislação ela vai ser alterada, enfim, vai haver precedente para muita coisa. Então, o que é orientado aqui é que tenha bom senso, que as partes se conversem. Então, por isso que a gente sempre esteve aberto aí a conversar com vocês. E orienta aí negociações individualizadas, né? Então, aqui a gente trouxe para o nosso grupo que a gente já está trabalhando dessa forma. Então, reforçando, qual que vai ser a nossa política e qual está sendo? Primeiro, de diálogo com vocês. Então, se você tem uma necessidade aí pontual, levanta a mão, venha conversar com a gente. A gente está trabalhando aí em situações bem específicas, tá? Após o período de quarentena, as pessoas que continuaram aí com a gente, elas vão ter a opção de creditar esses dias nos seus planos, tá? Esses dias em que a gente permaneceu em isolamento. E por que a gente fala opção? Porque vai ser uma opção. A gente não vai acreditar isso para todas as pessoas. A pessoa vai definir se ela entender que ela acha necessário o crédito desses dias, né? Então, se de alguma forma a gente não conseguiu atender com o serviço do emprestado, se ela não conseguiu usufruir, então você pode acreditar esse período, você pode acreditar o período inteiro, você pode acreditar parcial, enfim, é questão de bom senso, né, Fabinho? Então, é questão negociação individualizada, né? Exatamente, né? Então a gente viu que 80% das pessoas estão aí treinando, estão aí ativas, então o nosso objetivo principal
quer manter a galera ativa, está funcionando, já está satisfeito. Mas se você entende que, por algum motivo, você não conseguiu usufruir desse serviço, a gente não quer que você se sinta prejudicado, entendeu? Então venha conversar com a gente vai ter bom senso, espero que vocês tenham também. A gente fala muito do bom senso, porque, imaginem, né, da mesma forma que todos aí às vezes estão trabalhando com reduções salariais, etc., a gente também está trabalhando nesse cenário. Imagina que lá na frente, ao final de 2, 3 ou 4 meses, 100% das pessoas peçam esse crédito em dias. Então, isso traz um cenário muito crítico, né? Isso impacta diretamente o futuro da nossa operação. Mas, de qualquer forma, a gente está, bem entre aspas, tá? Correndo esse risco, porque a gente entende que cada pessoa tem essa necessidade. Então, não se preocupem, continuem usufruindo. Se você, né, houve uma reflexão hoje, que eu acho que eu mandei no grupo lá, né, que falava assim, né, que todos estão dizendo por aí que a gente está no mesmo barco, mas que se você for olhar, né, de uma forma mais crítica, a gente não está no mesmo barco, a gente está todo mundo tentando atravessar o mesmo rio. Por quê? Tem pessoas que estão no iate, né? Exatamente. Porque tem pessoas que estão num iate, tem pessoas que estão num barquinho, tem pessoas que estão nadando para atravessar esse rio e tem pessoas que estão atravessando esse rio com a família nas costas. Então, por isso que a gente está falando dessas discussões individualizadas. A gente sabe que tem pessoas que estão passando por dificuldades muito maiores do que a gente. Tá? Então, é importante isso, a gente conversar, estabelecer um diálogo e ter sempre a ciência de que a gente está atravessando o mesmo rio, mas em barcos diferentes. Então, por isso que é bom a gente sempre ter simpatia de entender em qual barco a outra pessoa está atravessando esse rio, qual a dificuldade que ela está passando. Certo, Fabinho? Eu vi essa semana também uma analogia assim, que falava exatamente isso aí sobre a tempestade e tal, né? Que não estamos todo mundo no mesmo barco, assim, né? Estamos na mesma tempestade, só que cada um no seu barco, né? O iate, o barco XY, cada um tá no seu tamanho do seu barco, né? E aí falou, tem pessoas que julgam os outros que tem que sair para trabalhar, para defender ali, né? A comida na mesa, mas esse cara tá na fazenda dele, fazendo a quarentena na fazenda dele, né? De boas, home office, na fazenda, mas também não julgue esse cara que ele tá fazendo na fazenda dele, porque a gente não sabe o que ele fez na vida dele, quanto ele batalhou para poder ter aquela fazenda, né? Então, acho que o julgamento não pode acontecer para nenhum dos lados, né? Eu acho que a gente tem que ter empatia e não julgar o cara que tá lá em cima, que tá numa vida confortável, tá no iate, né? Ou tá ali na fazenda, porque às vezes o cara batalhou muito para ter aquilo lá e hoje ele tá usufruindo isso, né? Exato. Mas também não julgar aquele que tá, passando fome e precisa sair para defender ali. Acho que aí é empatia, é o bom senso. Essa é uma mensagem importante, que é o que a gente está vendo muito aí, né? A disseminação do ódio. A gente estava discutindo isso outro dia. Então a gente já a gente está vivendo um momento de lados muito polarizados, né? O ódio aí, as pessoas todo mundo passando por dificuldades e com um psicológico muito abalado. Então, se a gente tem um esclarecimento um pouco maior, a gente tentar, obviamente, ser sempre mais imparcial, esquecer o lado político, esquecer às vezes o lado ideológico no primeiro momento, para que a gente possa passar por isso. E aí, depois que a gente passar por isso, a gente volta a essas discussões aí que também são importantes, mas que talvez elas possam ser discutidas num momento em que todo mundo esteja numa situação mais um pouco oportuno, mais... né? Exatamente. Beleza? Eu acho que é isso. É isso aí. Muito bom, Fabinho. Então, obrigado a todos aí. Né? Deixa eu... Aí, tirei. Obrigado a todos aí que ficaram esse tempo aí ouvindo um pouquinho a gente. Né? É importante todo mundo entender o nosso posicionamento. E tamo junto. Venham conversar com a gente, tá? Tem o meu celular disponível lá no grupo, o celular do Fabinho. Tá? A Nath estava afastada aí esses dias no atendimento, mas se às vezes o celular da Tripa não está respondendo para você por algum motivo, mandar no nosso privado. Acessa a gente que a gente está praticamente 24 horas por dia aí online. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Galera. Até a próxima. Valeu.